teve início a luta do Odin contra o Sakata Kintoki. Mas antes da gente prosseguir pra um resumo, assim, do último capítulo, vamos lembrar o que estava acontecendo até esse momento. Todo mundo muito apreensivo, afinal, são 7 lutas que a humanidade precisa pra ganhar, e ela está com 6 pontos, porque da última luta o Loki perdeu. Com isso, se o Sakata ganhar, a humanidade simplesmente escapa do Ragnarok e os planos de Odin vão por água abaixo. O Odin e a Brunilda já tiveram essa conversa, já do Odin avisando ela que ele iria lutar. Só que eu achei que foi muito parte da confiança dele, porque ele sabia que ela ia escolher alguém que tivesse pelo menos a mínima capacidade de bater de frente com ele. Não dá pra saber se ele só estava sendo arrogante ou se o Odin tem alguma estratégia. Afinal, um dos nomes do Odin é Odin o enganador, Odin o mentiroso. Ele tem vários títulos. Também é Odin o pai das runas. Muita coisa assim que o Odin tem dentro dele que faz ele ser esse personagem um tanto quanto misterioso. E acho que por isso que essa é uma das lutas que estava sendo muito aguardada pro Ragnarok. Porque quando o Odin surgiu lá no começo, a gente não sabia muita coisa sobre ele. A gente sabia que ele era poderoso, mas não tinha extensão de quanto. E no começo desse último capítulo, a gente conseguiu enxergar o quanto esse cara vai ser difícil de bater de frente. E mais do que isso, com o desenvolvimento do Odin durante os outros capítulos, a gente viu que ele não é só um personagem muito forte. Ele é um personagem também muito paciente, porque esperar toda essa quantidade de tempo pra executar um plano não é pra qualquer um. Eu confesso que eu também tô um pouco ansioso pra ver o Anubis lutando. E eu acho que isso vai rolar ainda, tá? Não creio que as lutas vão terminar aí. Mas vamos deixar pra falar das expectativas sobre a luta, sobre os próximos capítulos no final do vídeo. E com isso, o capítulo se inicia mostrando pra gente um pouco sobre o Sakata. Ele é um cara incrível, tá? Assim, ele tem uma carisma muito grande ali dentro da obra. Apesar de ter aparecido muito pouco, a gente consegue até notar isso. Ele consegue conquistar o coração das pessoas que estão assistindo ele, das outras pessoas também. E é muito interessante que falaram, pelo menos, que na hora que tá entrando na plateia, tem crianças na plateia, no caso. E numa live que eu estava fazendo, um cara falou que ele tinha uma teoria que toda vez que tem criança na plateia, o cara perde. Eu achei isso muito interessante, eu só queria deixar isso aqui claro. Mas antes de entrar na arena, o Sakata, ele é cumprimentado por todos os outros personagens, os lutadores de sumô, os filhos do Adão e a esposa dele. Diga-se de passagem, o Caim é muito menor que o Abel. Pelos cientistas, diga-se de passagem também, o Einstein é muito baixinho. Mas assim, foi muito legal essa parte, que a gente viu que tá todo mundo depositando a esperança da humanidade continuar sobrevivendo e continuar seguindo em frente no Sakata. E um pouco antes de tudo isso acontecer, o Heindel mostra pra gente que os deuses não estão mais com aquela expressão brincalhona, não estão mais com aquela expressão de alegria, de deboche, não. Agora eles estão sérios e morrendo de medo, que a humanidade tá prestes a ganhar. Então o Heindel anuncia ele, anuncia o Sakata, que entra com seu chinelo de machado, tem um nome pra esse sapato, eu só não vou lembrar, e pega ali o seu machado, que tá junto com a sua valquíria. Basicamente, a valquíria dele, ela é um pouco tímida, um pouco na dela e tudo mais. E eu tô ansioso pra ver um pouco da história de como vai desenrolar o fato da valquíria poder usar todo o poder que o Sakata tem, porque as coisas ali estão bem interessantes, coisas que aconteceram mais no final do A valquíria dele tem uma personalidade também bem única. Ela é um tímida, reservada, ela tem ali uma certa vergonha, uma certa baixa autoestima, dá até pra dizer, mas o Sakata consegue levantar a autoestima dela e ela vira um baita do machadão, onde os dois se unem, o Sakata faz toda uma pose, ele conquista do mundo. E é incrível essa parte. Até que o Heindel anuncia o Odin, e nessa hora não tem quem não tranque, porque maluco, o velho chegou botando na mesa e mandando medir, porque do jeito que ele apareceu ali, todo mundo sentiu aquela pressão. Deuses, humanos, qualquer coisa que tivesse perto ficava estremecido, como se ele tivesse usado um haki do Conquistador. O Heindel, ele não tava conseguindo falar, ele falou que ele tava com vontade de fugir dali. A galera começou a ver aquilo e ficou desesperada. Começaram a orar pro Odin, e é onde a gente descobre todos os títulos que ele tem. Todos não, né? Uma parte, porque se não me engano são 220, 222, algo mais ou menos assim, 20. Tá em torno disso aí, entre 20 e 200 e pouco. E nessa a gente vê Odin, o criador das runas, Odin, acho que o senhor da destruição, e por aí vai, são muitos nomes. E o Odin, ele tá numas poses muito foda, porque ele chega com as asas dele, né? Porque aí ele tem asas. E quando ele tá descendo o negócio, quando ele pisa no chão, é dito pra gente que é graciosamente. Ou seja, não tem muito estardalhaço, não tem muita quebra de chão. Tá escrito no mangá que ele desce com calma e delicadeza. Não com essas palavras. O Heindel, ele continua anunciando, ele diz que ele vai continuar a seguir o propósito que ele tem em vida, e mesmo que isso seja muito difícil pra ele nesse exato momento, ele vai continuar. E assim ele anuncia o Odin, que não vai lutar nessa forma que a gente tá acostumado. Isso foi o que eu achei mais foda de tudo. O Odin, ele começa a meio que queimar o olho dele que ele não tem. Ele vai ficando jovem, sabe? A armadura dele vai surgindo, a Gungnir vai aparecendo mais, e fica uma coisa assim, um cara totalmente diferente. Fica
fica parecendo, dançarino de K-pop, sabe. Ele fica, assim, com uma aparência mais jovial, mais astro de cinema. E aí, então, é onde a gente vai iniciar a luta dos 2. Só que temos alguns pontos aqui muito interessantes nessa, porque o Sakata, ele fala que ele tá sentindo dentro dele, no sangue dele, que ele não pode deixar o Odin ganhar essa luta, afinal ele não pode querer ressuscitar os deuses primordiais e acabar com todo o resto do mundo. E o Sakata, ele não foi escolhido à toa, ele tem ali uma certa carta na manga, porque ele tem na mão dele uma runa, por algum motivo é muito especial, o que deixa o Odin, pelo que a gente percebe no desenho, um pouco abalado e assustado, a ponto dele ter, assim, uma pequeno suor, assim, no rosto. Só que como o capítulo se encerrou aí, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o resto das coisas. Mas vamos falar da expectativa da coisa agora, já que encerrou o resumo. Eu acho que o Odin vai ganhar. Eu tenho que dar essa coisa aqui, porque se a humanidade ganhar e o Ragnarok acabar, como será que o autor desenvolveria o fato do Odin querer ressuscitar os deuses primordiais? Qual seria o outro recurso que eles vão usar? E é fato também que enquanto uma obra estiver dando dinheiro, ela vai continuar o máximo que for possível. Então, olhando por esse ponto de vista, eu tenho que dizer, pra mim, o Odin vai com certeza ganhar essa luta, que não teria como acabar. Só que eu confesso que a participação do Odin nessa próxima luta me deixou um pouco surpreso, porque eu esperava que ele fosse a última luta, já que ele é o todo-poderoso, já que ele é basicamente, assim, também um receptáculo de um dos primordiais, não sei por que colocar ele agora. E se acabasse aí, se ele simplesmente fosse derrotado, acabou o negócio? Simplesmente assim? Eu acho que poderia dar um final um pouco melhor. Eu sei que o foco do Ragnarok em si tá mais no torneio do que na história ao redor, no world building e tudo mais, mas eles podiam dar uma desenvolvida melhor nessa parte. Tendo dito isso, quem você acha que vai ganhar essa luta? Quem você acha que vai ser a próxima luta? Eu tô na esperança de ser. Eu queria muito que fosse o Nostradamus, tá? Mas eu acho que não vai ser. Eu acho que vai acabar ficando entre Anubis e Rasputin, como falaram, por exemplo, na live que eu fiz lendo os capítulos. Mas isso pra gente saber só daqui um bom tempo. Afinal, a luta dos dois ainda tem que terminar. No mais, é isso. Não esquece de se inscrever, compartilha se quiser o vídeo. Deixa a sua opinião no comentário. Não, deixe a sua opinião nos comentários. Eu agradeço demais. Até a próxima.